Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é Lucas capítulo 13. Eu quero ler com os irmãos os versículos 18 ao 21, que está escrito assim: Então Jesus perguntou: Com o que se parece o reino de Deus? Com o que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com o que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Amado, estava meditando aqui no capítulo 13 e essa parábola do grão de mostarda e do fermento ali pulsou ao meu coração e eu fiquei meditando em algumas coisas e eu quero compartilhar com os irmãos. Olha que interessante essas comparações que Jesus faz. Jesus faz uma comparação e ele pergunta, né, com o que eu posso comparar o reino de Deus? E ele compara com duas coisas. Primeiro, com um grão de mostarda, que é semeado, cresce, se torna uma árvore, e vêm as aves do céu e fazem ninhos em seus ramos. E ele também compara com o fermento, que uma mulher coloca uma grande quantidade de farinha e toda a massa fica fermentada. Amados, quando ele fala sobre o grão de mostarda que cresce, que se torna uma árvore e as aves do céu vêm e fazem ninhos em seus ramos, fiquei pensando nisso. O reino de Deus, ele está dizendo que é como uma árvore que cresceu e que se tornou o quê? Se tornou um lugar de acolhimento e segurança. Por que as aves vêm e fizeram seus ninhos ali naquele pé de mostarda, naquela árvore? Porque eles sentiram que é um local seguro para eles terem os seus filhotes, é um local de acolhimento, de segurança. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é um local de acolhimento e de segurança. E quando ele faz a comparação com o fermento influenciou, modificou toda a massa. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus influencia e modifica tudo ao redor. E aí nós podemos parar e pensar a respeito do reino de Deus, dois aspectos. Primeiro, Deus nos inseriu em seu reino. Por meio da obra completa de Cristo Jesus, Deus nos amou primeiro e nos deu essa possibilidade de sermos inseridos no reino de Deus. A palavra fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, o Senhor fez isso por nós. Então o Senhor primeiro que nos inseriu em seu reino. E como o reino de Deus é um local de acolhimento, de segurança e que modifica tudo ao redor, essa ação do reino de Deus, que o Senhor Jesus está ali fazendo essa comparação, age em nós. Ou seja, o reino de Deus é um local de acolhimento para nós e de segurança. E também é um local onde nós somos o que? Completamente modificados, influenciados. Então é um local de mudança. Amados, e o que é o reino de Deus? É a presença de Deus. É a própria presença de Deus. O Senhor nos inseriu nele. Amados, pense comigo. Ele nos transportou do império das trevas para a presença dele por meio de um vivo caminho, Cristo Jesus. E além disso, ele depositou a sua própria vida para habitar em nós. Ou seja, nós estamos no reino de Deus e o reino de Deus está em nós. Isso é glorioso demais, é poderoso demais. E aí, por causa disso, nós, individualmente, pessoalmente, podemos nos sentir acolhidos e seguros em Deus. Por isso que lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que justificados, pois, por Cristo, temos paz com Deus. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus agora é um relacionamento de paz. Não precisamos mais ter medo,
Não precisamos mais nos sentir condenados, porque o Senhor mesmo nos colocou no seu reino e agora nós fomos o quê? Acolhidos por Deus. Somos seguros em Deus, protegidos em Deus. E a presença de Deus, que é o seu reino, vai o que? Nos modificando por completo, vai mudando todas as coisas que precisam ser mudadas. O reino de Deus vai o que? Nos influenciando. E assim como o fermento, nós por inteiro vamos sendo o que? Modificados. Toda a massa, ou seja, todo o nosso ser vai sendo fermentado pelo poder da presença de Deus em nós. E aí, por causa disso, nós podemos o quê? Nós podemos deixar que esse reino, que também foi depositado em nós, porque a presença de Deus está em nós, vive em nós podemos deixar que esse reino flua através de nós. E aí nós, por causa da presença de Deus, começamos a ser um local de acolhimento e segurança para as pessoas ao nosso redor. Nós começamos a influenciar e a modificar tudo ao nosso redor, os ambientes, as pessoas que vivem ao nosso redor. Por quê? Porque o reino de Deus habita em nós. Mas quando nós lemos lá em 2 Samuel, no capítulo 6, nós vemos que a presença de Deus naquele tempo, na antiga aliança, manifestada através da arca da aliança, a arca foi depositada na casa de Obed-Edom. Quando nós lemos lá, depois você pode ler em 2 Samuel, no capítulo 6, é aquele momento em que Davi vai trazer a arca que estava na casa de Abinadab, vai para Jerusalém, e aí tem aquela situação que ele coloca a arca nos carros de boi, e a arca não era para ser levada por carros de bois, era para ser levada pelas pessoas, porque a arca representa a presença de Deus. A presença de Deus não é para andar no lombo dos bois, mas a presença de Deus é para andar em nós. Então, é aquela situação em que ele coloca no carro de bois, e aí Uzá, quando os bois tropeçam, Uzá vai lá e coloca a mão, ele acaba sendo ferido, ele morre ali naquele momento, e Davi fica triste por ver tudo aquilo, e aí ele ordena que a arca fique na casa de Obed-Edom, e a arca fica na casa daquele homem, e chega a notícia para Davi, depois de 3 meses lá na casa de Obed-Edom, diz assim, olha, Obed-Edom tem sido tremendamente abençoado porque a arca da aliança está na casa dele, ou seja, a presença de Deus estava lá. Amados, hoje a presença de Deus habita em nós. Nós somos a arca viva de Deus. É nós que somos, que levamos a presença de Deus para o mundo. Agora não é mais a arca, agora somos nós. O Senhor depositou a presença dele em nós. E aí, por causa disso, nós podemos ser um instrumento de bênção para onde nós estivermos. Dentro da nossa casa, no nosso local de trabalho, na rua, no mercado, onde nós estivermos, nós somos a presença de Deus. Ou seja, por isso que Jesus compara com esse fermento, o fermento que influencia, que modifica tudo ao redor. Amados, eu quero encorajar você a compreender isso e a viver isso. Primeiro, tenha bem nítido e bem firmado no seu coração que a obra de Cristo Jesus fez com que você fosse inserido, fosse colocado no reino de Deus. Não é por merecimento, não é porque você fez algo bom, porque você é poderoso, não. É a obra de Deus e você acessa e recebe tudo isso pela fé. E aí, pela fé, você foi o quê? Inserido por causa da obra que Deus realizou por meio de Cristo Jesus. Você foi inserido no reino de Deus. Foi tirado do império das trevas e colocado no reino de Deus. E esse reino de Deus, Jesus diz que é como aquela árvore que se tornou o que? Uma morada ali para as aves dos céus. Ou seja, o reino de Deus é um local de acolhimento, é um local de segurança. O reino de Deus é como aquele fermento, ou seja, o reino de Deus ele influencia todas as coisas. Então, porque você foi inserido no reino de Deus, você se sente acolhido por Deus, seguro em Deus, modificado por Deus dia após dia, de glória em glória. E por causa disso, você se torna uma fonte do reino de Deus.
Como Jesus disse, rios de água viva fluindo através de você. E aí você começa a ser a presença de Deus aonde você está. E aí você começa a ser o local de acolhimento e de segurança. As pessoas começam a vir e a se abrir com você, porque você é uma pessoa que transmite segurança, você é uma pessoa que transmite confiança, você é uma pessoa que acolhe sem ficar julgando, zombando, sem ficar fofocando dos outros por aí. Você é um local de acolhimento e segurança. Você começa a ser um local de influência e modificação, ou seja, aonde você é plantado, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, seja com seus amigos, seja na igreja onde você congrega, aonde você estiver, você é um instrumento de modificação, de influência, você leva paz, você leva alegria, você leva a justiça de Deus, você leva o amor de Deus. Você passa de fato a ser luz desse mundo. Sabe, amados, esse é o reino de Deus. Jesus comparou o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus é assim que funciona. E nós fomos inseridos no reino e o reino flui através de nós, porque o Senhor depositou da sua própria presença. Por isso que Jesus disse certa vez que o reino de Deus está em vocês. Porque é a presença de Deus. O reino de Deus é a presença de Deus fluindo em nós e através de nós. E aí nós passamos a ser uma fonte de bênção, uma fonte de vida. Que eu e você possamos entender e receber tudo isso pela fé. Amados, nós só fluiremos, a vida de Deus, o reino de Deus em nós só fluirá quando nós entendermos que nós fomos colocados por iniciativa de Deus. Sabe, não é se você acerta ou não, não é pela sua própria capacidade. Pare de se sentir condenado. Pare de ter um relacionamento com Deus pautado no medo e na condenação. Porque o reino de Deus não é assim. O reino de Deus é um local de acolhimento e de segurança. E por estar em Cristo, por causa da obra que Ele realizou, e você crê nessa obra, você foi inserido no reino de Deus, e no reino de Deus, por estar em Cristo, você não está mais debaixo de condenação. Você tem um relacionamento de paz com Deus. Esse não é um convite. Tem pessoas que acham que essa mensagem da graça, do favor de Deus, favorece uma vida pecaminosa. É claro que não. Favorece uma vida de intimidade e de modificação, porque é isso que o reino de Deus faz em nós. Por isso que Jesus comparou o reino com o fermento, que modifica toda a massa, fermenta toda a massa. O reino de Deus, a presença de Deus faz isso em nós. Agora, se nós nos afastamos da presença de Deus porque temos medo ou porque nos sentimos condenados, como nós vamos desfrutar? Como nós vamos acessar tudo que o reino de Deus quer fazer em nós e através de nós? Por isso que eu encorajo você a levar uma vida de paz com Deus. Não se sinta mais culpado ou condenado. Deixe que o Senhor mesmo vai te ajudando nos seus erros. O Senhor mesmo vai modificando o que precisa ser modificado em você. O Senhor mesmo vai atuando em todas aquelas áreas da sua vida, orgulho, carnalidades, aquelas coisas que você vê e que pensa assim, puxa, eu preciso mudar nisso. Creia que o Senhor mesmo está atuando e mudando todas as coisas, modificando todas as coisas, para que você possa ser esse instrumento de mudança, de influência, de modificação, onde o Senhor te plantar. Ah, amados, é uma vida gloriosa essa, e é essa vida que o Senhor quer que nós vivamos. Eu quero encorajar você a se render plenamente ao Senhor, crendo que o reino de Deus, onde o Senhor te plantou, é um local de acolhimento e de segurança. O reino de Deus não é uma placa de igreja, não é, o reino de Deus, a presença de Deus não está em quatro paredes. O reino de Deus, a presença de Deus, habita em você. Você é a arca da aliança. Você, agora, quando nós lemos lá no Antigo Testamento, amados, a presença de Deus estava na arca. Agora a presença de Deus está em nós. Nós somos a morada de Deus. E onde Deus está, o reino dele está. E se o reino dele está em nós, nós podemos desfrutar de acolhimento, segurança, de toda a modificação que o Senhor produz em nós
e nós podemos ser esses instrumentos de bênção, de acolhimento, de segurança, de influência para todas as pessoas ao nosso redor. Que eu e você possamos viver assim, por meio da fé na suficiência de Cristo Jesus, porque foi a obra de Cristo Jesus que realizou tudo isso, que tornou possível tudo isso. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos entendamos que o teu reino é um reino de paz, é um reino de acolhimento, é um reino de segurança, é um reino que modifica tudo ao redor, não nos deixa iguais. Pelo contrário, o Senhor mesmo comparou que é como um fermento que vai influenciando e modificando toda a massa. Então, por estarmos no teu reino, nós vamos sendo modificados dia após dia, de glória em glória, segundo a sua imagem, Pai. Que eu e os meus irmãos entendamos isso, e nós possamos receber pela fé todo esse acolhimento, toda essa segurança que temos em Ti, para que nós possamos ser instrumentos de acolhimento, de segurança, influenciando tudo ao nosso redor, Pai. Para que, como está escrito, o Senhor flua através de nós como rios de água viva. Como está escrito, de fato nós sejamos a luz desse mundo e o sal dessa terra, Pai. Nos ajuda a entendermos esse modelo de vida. Nos ajuda a entendermos como funciona o teu reino, Pai, que é a tua presença. Presença poderosa, que atua poderosamente em nós e através de nós. Que eu e os meus irmãos vivamos isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Grande abraço e até amanhã.